Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do líder do Campeonato Brasileiro, o avassalador Flamengo. Pois é, a gente vai trazer informação não muito boa para o Flamengo e também para a seleção brasileira, o técnico Ancelotti tendo problemas aí, já a gente vai trazer essa informação. Tá bom, vou contar logo. É sobre o Alexandro, a gente vai trazer aqui uma informação sobre a lesão dele, se foi grave, se não foi, se ele vai ser cortado da seleção brasileira, se não será, a gente vai contar para vocês. O Vasco contratando um jogador cria do Flamengo que estava no futebol inglês. Quem será? Já a gente conta para vocês. Tem informação também sobre o Lohan, conseguimos mais detalhes da negociação da saída dele. Mais um spoiler para vocês, dando tudo certo, ele viaja nessa quinta-feira para se apresentar ao novo clube. Muita coisa para a gente contar agora. Números do Pedro, rapaz. Nossa, o Pedro faz muito gol, gente. Nossa senhora, ele se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã. A gente vai trazer mais números em relação ao camisa 9 rubro-negro. Isso tudo e muito mais agora, no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande. Não deixe de hypar também o vídeo. Isso é importante, tá bom? Vamos para as informações, galera? Vamos. Nessa quarta-feira o Flamengo não joga, tem Copa do Brasil, é rodada de Copa do Brasil. Inclusive Vasco e Botafogo se enfrentam. Rapaz, clássico, hein? Quem passa? Olha, eu não consigo cravar nenhum favorito. Mas por falar em Vasco, o Vasco está contratando um jogador cria do Flamengo. Saiu daqui com venda milionária, custando mais de 20 milhões de euros, mas não se firmou no futebol inglês. Trata-se do atacante Matheus França. Lembra dele? Jogador tratado como joia no Flamengo. Vou até ver a idade dele atual aqui. Como joia na categoria de base do Flamengo. Chegou ao profissional, foi até importante ali em 2022, está com 21 anos. Ele é meio atacante, né? Confesso para vocês que eu não consigo cravar aqui qual é a posição fixa do Matheus França, porque ele sempre fez várias funções nos tempos de Flamengo e também na categoria de base. Mas ele está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo. O Vasco já até anunciou. Eu vou ser sincero, para o Vasco é uma baita contratação, sobretudo se nós analisarmos o atual elenco do Vasco. Acho que ele vai agregar bastante, mas confesso que eu fui pego de surpresa. Eu não esperava o Matheus França gerindo a carreira dessa maneira. Ele foi vendido ao Crystal Palace na ocasião. Tudo bem, não se firmou lá, teve algumas lesões, mas acho que ele poderia ter mais espaço no futebol europeu. Mas, já que ele definiu retornar ao futebol brasileiro por empréstimo ao Vasco, que ele seja muito feliz. A família dele também é sensacional, são pessoas do bem, ele também, uma pessoa maravilhosa, que seja muito feliz, mas não contra o Flamengo, né? A gente espera que contra o Flamengo ele não seja feliz, não. E por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas, Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei. Aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele batendo a meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo. É o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele.
que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. No caso, hoje eu estou gravando esse vídeo terça, vou soltar na quarta-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da seleção brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na seleção brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joelinton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até para conversar com a galera da produção do SBT, para fazer o programa dessa quarta-feira, e é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados. Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo. O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca, é o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou, tá comemorando, tá falando, tá elogiando porque goleou o Vitória. Gente, vamos lá, quando o Vasco goleou o Santos, ninguém ficou falando, mas é o Santos, que vive uma das piores fases da história do Santos, tá? E esse mesmo Vitória que o torcedor vascaíno debochou é o mesmo Vitória que no dia 10 de maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco de virada por 2-1, com 1 a menos dentro do Barradão. Então não dá para você desvalorizar uma vitória, uma goleada histórica como essa do Flamengo de 8-0 em cima do Vitória. Parabéns ao Flamengo pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Galera, números do Pedro pelo Flamengo, 290 jogos, 149 gols marcados, 33 assistências, 12 títulos. Se tornou o artilheiro do novo Maracanã, com os 3 gols feitos em cima do Vitória. Ele tem 102 gols no novo Maracanã, que a gente leva em consideração da Copa do Mundo para cá, depois da reforma. E segundo o levantamento do Gato Mestre, Pedro superou Quarentinha e está entre os 8 maiores artilheiros da história do Maracanã, de toda a história. O Zico é o maior goleador do estádio com 319 gols. O aproveitamento do jogador no estádio também impressiona, 74%. Em 190 jogos, Pedro saiu de campo derrotado apenas 29 vezes. Além disso, foram 131 vitórias e 30 empates. No Maracanã, o centroavante levantou troféus do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, Pedro soma mais de 12 mil minutos em campo no estádio e tem outro número relevante, uma participação em gol a cada 94 minutos. Ele participou diretamente de 35% dos gols nos jogos que disputou no novo Maracanã. O Pedro é um absurdo. E é por isso que eu vou sempre parabenizar o Felipe Luiz pela condução envolvendo o caso Pedro. Muita gente disse que ele passou dos limites. Eu vou ser bem sincero, não passou não. Falou a verdade, poderia ter poupado uma palavra ou outra, beleza, mas
o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. Tanto é que o Felipe Luiz, o Pedro voltou a ficar de bem com a vida, voltou a fazer gols, inclusive elogiou o Felipe Luiz ontem. Eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar café, para jantar. Eles precisam trabalhar de maneira profissional e ajudar o Flamengo. E é isso que eles estão fazendo. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!